Com 5.628 votos, o juiz João Ricardo Costa, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi eleito presidente da MB. Essa não será a sua primeira experiência no associativismo. Com 53 anos de idade e 23 dedicados à carreira da magistratura, ele já atuou como presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, vice-presidente de Direitos Humanos da MB de 2008 a 2010, entre outros cargos. No Brasil Justiça desta semana, o novo presidente da MB vai falar dos seus projetos e como será o futuro da maior associação dos magistrados do mundo. Dr. João Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Uma satisfação imensa estar aqui, inaugurando a minha participação como presidente da MB, para poder falar para a sociedade brasileira, como também para os juízes hoje brasileiros, inclusive aqueles que são associados da MB. Dr. João, o senhor é magistrado há 23 anos e atualmente é titular do primeiro juizado da 16ª Vara Civil de Porto Alegre. Conta pra gente como é que foi a sua trajetória profissional até ingressar na magistratura. Sim, eu advoguei durante 8 anos, um período como estagiário, que na época não era bem essa figura. Eu participava num escritório de advocacia, ainda não formado, mas com a carteira provisória da OAB. Advoguei na sequência durante 6 anos e depois ingressei na magistratura em 1990. Estive na comarca de Planalto, que é no Alto Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, uma comarca bem pequena de comunidade de pequenos agricultores. E depois fui removido para Taquari, pedi remoção para a comarca de Taquari, mais próxima de Porto Alegre, e depois promovido para a comarca de Canoas e em seguida promovido para Porto Alegre, onde estou há 13 anos. Nesse tempo todo, o que mais chamou a atenção do senhor? Olha, eu sempre tive um olhar muito crítico em relação à atuação da magistratura, aos modelos de intervenção do Poder Judiciário, um olhar muito crítico em relação ao litígio judicial. E isso me permitiu, de certa forma, ser um constante observador do fenômeno da judicialização da política, do recrudescimento dos litígios, enfim. E acho que o que mais me chamou a atenção foi exatamente isso. O aumento considerável dos litígios, a mudança desses litígios, né, a transformação desses litígios sociais no decorrer do tempo, principalmente no momento em que se criaram as agências reguladoras para regular os serviços concedidos. Isso nós podemos observar um corte aí na intervenção do Poder Judiciário brasileiro. Entre um período e outro houve uma significativa modificação. O senhor já foi presidente da Ajures, diretor do Departamento de Cidadania e Direitos Humanos também da Ajures e vice-presidente de Direitos Humanos da MB de 2008 a 2010. O interesse pelo associativismo começou quando? Olha, eu sempre tive um olhar muito voltado à questão do coletivo, né, de trabalhar o coletivo, das discussões dos grandes temas, de se buscar consensos. E isso me levou a buscar na minha associação de classe, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, uma participação maior. Eu ingressei na Ajures como subdiretor de cidadania para trabalhar um projeto de educação, que era um projeto no âmbito do Estado, denominado O Direito é Aprender. Era um projeto voltado à evasão escolar, à qualidade do ensino, onde nós discutimos uma série de questões em relação ao ensino fundamental no Estado do Rio Grande do Sul, e a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul participou como uma das entidades promoventes desse evento. E aí foi o meu ingresso na vida associativa. Agora vamos falar sobre a profissão do magistrado. Alguns magistrados já morreram no exercício da profissão e sobram vagas na carreira. O que o senhor acha que leva a essa falta de estímulo para a carreira da magistratura? Eu acho que ainda existe muito estímulo na carreira da magistratura pelo que ela representa, pela importância que ela representa para a sociedade brasileira. Mas nós temos que reconhecer que, de fato, há um crescente desestímulo, né? Nós podemos perceber isso pela quantidade de juízes que largam a atividade judicional para ocupar outras carreiras de Estado, carreiras mais técnicas, não digo de menos importância, mas carreiras que oferecem, né, uma estabilidade maior em termos de estrutura funcional e em termos também de ocupação, né, no sentido de ter uma menor responsabilidade
em relação à magistratura, né? Eu falo em relação à magistratura, não quero dizer que é de menos responsabilidade, não. Ao contrário, é que a nossa carreira ela tem atribuições de extrema relevância e ela também é uma carreira de risco, é uma carreira que envolve a intervenção em setores da sociedade, né, que nem sempre são setores que estão inseridos dentro de um contexto de legalidade. Por exemplo, o crime organizado nos impõe uma série de desafios, e é o crime organizado que tem vitimado, né, muitos magistrados e tem ameaçado muitos magistrados, muitos hoje em regime de proteção para poder exercer a sua jurisdição ou tendo que se afastar das suas atividades jurisdicionais para entrar no programa de proteção. Quer dizer, isso é um momento, claro, que nos preocupa, isso é um momento que afeta a carreira, isso é um momento que faz com que um candidato, ao optar por uma carreira pública, pense duas vezes se vai ser juiz ou não. Como é que o senhor pretende trabalhar a valorização do juiz na sua gestão? Bom, nós temos um projeto em relação a isso, inclusive é um mote da nossa campanha, é um compromisso que nós temos com a classe, e nós temos bem a responsabilidade desse compromisso. Nós, percebendo isso, percebendo a necessidade de levantar a autoestima do juiz, nós pretendemos trabalhar num projeto e, felizmente, esse projeto, ele casa com, hoje, a política do CNJ em relação ao primeiro grau de jurisdição. Nós temos um projeto também visando esse juiz de primeiro grau, que é a porta de entrada da justiça, é aquele juiz que o cidadão vê, ele senta na mesa de audiência com aquele juiz, ele é ouvido pelo aquele juiz, ele questiona esse juiz, é questionado por esse juiz, ele enxerga o juiz, ele enxerga onde trabalha esse juiz. Então, essa estrutura ela deve ser ampliada, nós devemos melhorar as condições de trabalho desse juiz e, sobretudo, dar mais poder a esse juiz para que ele solucione os conflitos daquele cidadão que enxerga ele. O cidadão tem que perceber que aquele juiz, principalmente ele, vai resolver os seus problemas, o seu litígio, aquela comunidade vai ver naquele juiz alguém que resolva os seus litígios. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do MB, João Ricardo Costa, vai falar das suas propostas à frente da associação. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as matrículas para o curso de pós-graduação em Direito da Criança e do Adolescente, promovido pela Escola Superior da Magistratura de Goiás. Serão oferecidas 60 vagas aos bacharéis em Direito, pedagogos, filósofos, psicólogos, sociólogos e demais profissionais interessados no tema. O curso está previsto para o início de fevereiro de 2014, na sede da entidade. Os interessados têm até o dia 31 de janeiro para fazer a matrícula na Secretaria da Escola Superior da Magistratura de Goiás. Mais informações nos telefones 62 3246 3034 e 8114 1015. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a trajetória profissional do novo presidente do MB, João Ricardo Costa. Agora, o magistrado vai falar das suas propostas à frente da associação. Doutor João, como é que foi para o senhor vencer a eleição do MB com 5.628 votos? Olha, essa eleição ela é fruto de um trabalho, né, que se estendeu durante toda a campanha eleitoral, até que antecedeu a campanha eleitoral. É um movimento que nós construímos através do diálogo com vários presidentes de associações regionais, em que percebemos que nós estávamos compartilhando da necessidade de mudanças de rumo na MB. E com isso nós formulamos um conceito de intervenção associativa, um conceito de política associativa e levamos à classe essa proposta deste conceito. E a classe recebeu muito bem as nossas propostas e eu estava percebendo isso em cada estado da federação
que eu visitei todos os estados, estive em todas as capitais brasileiras e muitas cidades que não eram capitais, que cidades do interior dos estados do país. Eu estive e percebi que havia uma adesão crescente a nosso grupo, a nossa candidatura. E isso, claro que surpreendeu positivamente, porque nós esperávamos uma vitória, mas não uma vitória com quase 2.000 votos, o que nos traz uma grande responsabilidade. Claro que tem a legitimidade desse processo, mas também tem uma responsabilidade muito grande, que é de fazer acontecer aquilo que nós nos propomos para a classe. Então nós temos muita consciência disso. Nós, que eu digo, todo o grupo, toda a chapa eleita, que nós somos 22 juízes que pertencemos a esse grupo. A MB, ela vai trabalhar no sentido coletivo, uma proposta coletiva, e nós vamos buscar diariamente essa legitimação através do diálogo com a classe, diálogo permanente com a classe. O que significa na prática unidade e valorização, tema central da sua campanha à frente da MB? Significa exatamente essa maior demanda que a classe nos trouxe. Primeiro, unir a magistratura brasileira. É necessário que pensemos uma unidade da magistratura, porque nós somos uma carreira de Estado de extrema importância, nós prestamos a jurisdição, e isso significa solucionar conflitos de uma sociedade extremamente conflituosa, e é muito importante que a magistratura brasileira ela se una em prol desse serviço que ela presta para a comunidade, e inclusive na defesa de suas prerrogativas, que as prerrogativas são prerrogativas da sociedade. As prerrogativas do juiz, na verdade, são direitos fundamentais de toda a sociedade, inclusive consagrado lá no primeiro passo do novo modelo de Estado, que é o Estado Democrático de Direito, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que trouxe ali a necessidade de termos um judiciário independente. E as prerrogativas, elas formam essa estrutura que dá a independência do judiciário. Então a unidade se torna importante para que se possa alcançar com a máxima eficiência possível essa independência. E a valorização na mesma linha. O juiz, ele tem que ser uma carreira valorizada, ele tem que ter utilidade para a sociedade, porque ele tem essa importância. Nós temos uma estrutura judiciária extremamente regular, estável, mas ela não tem sido eficiente em face do modelo de intervenção hoje do judiciário, que não está acompanhando o litígio do nosso tempo. Então a valorização do juiz passa exatamente por dar instrumentos para o juiz, dar condições para que o juiz exerça a sua atividade de forma autônoma, independente e efetiva também para a sociedade. Quais são as primeiras ações que o senhor pretende implantar na sua gestão? Bom, eu prefiro falar não em relação administrativamente, que são questões internas da MB, rotineiras, enfim, mas eu gostaria, para a sociedade, compreender que a prioridade na nossa campanha é de buscar a democratização dos tribunais. Então nós vamos inicialmente fazer uma ação bastante forte de buscar parcerias na sociedade civil para que possamos democratizar de vez os tribunais de todo o país. Dizer para a sociedade que nós ainda vivemos um gueto de ditadura dentro da democracia brasileira, que está dentro dos tribunais. A magistratura nacional não vota, não escolhe os presidentes de seus tribunais, e numa Constituição como a de 88, que é extremamente democrática, nós temos ainda essa ilha de autoritarismo, e nós não podemos mais conviver com isso. Não há mais espaço dentro da nossa república para esse tipo de estrutura hermética fechada. Nós temos que abrir os tribunais, nós temos que democratizar os tribunais, e isso vai ser muito importante para todo o Poder Judiciário. Isso vai transformar o acesso à justiça, a prestação do serviço jurisdicional. A sociedade vai perceber um grande avanço no momento em que nós pudermos buscar essa democratização. Uma nova vice-presidência foi criada, da efetividade da jurisdição. Qual é a finalidade dela? A finalidade é exatamente buscar uma adequação da intervenção do Poder Judiciário para a demanda do nosso tempo. Nós vivemos hoje um fenômeno de litígio na sociedade que o Judiciário evidentemente não está
patentemente não está conseguindo vencer. Eu cito as demandas de massa, são aquelas demandas que vêm de um processo de acúmulo tecnológico através de grupos que detêm hegemonia econômica, por exemplo, as telefonias, né, que têm uma contratação praticamente virtual, atinge milhões de pessoas, e quando eu falo milhões eu não estou exagerando, uma companhia telefônica, ela tem em determinados estados 16 milhões de assinantes, e quando ela cria uma cláusula contratual para aqueles 16 milhões de assinantes, que é uma cláusula que viola o Código de Defesa do Consumidor ou viola preceitos constitucionais, ela está causando um dano massificado para 16 milhões de pessoas e com impacto econômico muito grande na sociedade. Nunca esquecendo que a nossa sociedade é uma sociedade em desenvolvimento. Então, a nossa ideia é exatamente mostrar essa forma de intervenção, em tratando uma ação de massa com um processo individual, ele é equivocado e ele tem trazido danos muito grandes para o exercício da magistratura. Nós estamos cada vez com menos tempo de pensar o processo em face de ações, de sentenças repetitivas, de procedimentos repetitivos, e isso é muito ruim para a magistratura, que é uma carreira que ela é estimulada pela criatividade, pela possibilidade de refletir, de pensar, de fazer avançar o pensamento jurídico. Agora, quanto aos compromissos assumidos em campanha, como é que o senhor pretende trabalhá-los? Olha, isso é uma coisa muito consolidada no nosso grupo, né? Como nós trabalhamos um coletivo, nós temos as condições de dizer que esse trabalho será de forma coletiva, ou seja, através da participação de todos os presidentes das associações regionais, que são aqueles quadros, aquelas representações que refletem a vontade direta dos seus associados, que são os juízes dos estados, os juízes tanto da esfera trabalhista como federal, como da magistratura estadual. Então, nós vamos trabalhar e valorizar essa representação desses magistrados e, através da força política que cada um tem em relação à sua comunidade, ao seu estado, em relação também às forças políticas dos seus estados, os parlamentares, os membros do Conselho, os membros do Poder Executivo de cada estado, quer dizer, através dessas lideranças nós vamos trabalhar a ação política da AMB. A postura institucional estará voltada diretamente dessa representação que nós pretendemos tornar cada vez mais forte, né, o processo representativo da AMB, e com isso valorizar a sua força política. Muito bem, muito obrigada. No próximo bloco, o presidente da MB, João Ricardo Costa, vai falar como será a atuação da MB no Congresso Nacional, nos tribunais superiores e no Conselho Nacional de Justiça. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Minas Gerais é uma experiência muito rica em termos de experiência pessoal e de experiência com as várias culturas que o país tem, porque Minas Gerais se dá com a Bahia, com o Norte, Sul, enfim, um estado central. E a vivência de juiz de interior é uma vivência única, é uma experiência que quase ninguém tem, e não há como chegar ao topo sem passar por essa vivência do Brasil nas suas várias variantes. Estão abertas as inscrições da segunda etapa do curso de pós-graduação em Direito Empresarial, realizado pela Escola Superior da Magistratura. 120 vagas são destinadas a magistrados, promotores, procuradores, defensores públicos, advogados e bacharéis em Direito. A capacitação será realizada no período de 5 de fevereiro a 4 de maio de 2015. A matrícula é no valor de R$ 600, mais 10 parcelas do mesmo valor. Interessados devem se inscrever até o dia 17 de janeiro no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a trajetória profissional do novo presidente da MB e as suas propostas à frente da associação. Agora, o presidente da MB, João Ricardo Costa, vai falar como a sua gestão vai atuar no Congresso Nacional, nos tribunais superiores e no Conselho Nacional de Justiça. Doutor João, como será a atuação da MB no Congresso Nacional na defesa das prerrogativas da magistratura?
Bem, nós estamos organizando o que chamamos de uma ação política permanente, que é uma organização desse diálogo junto com o Congresso Nacional e também com o Poder Executivo. Essa ação política permanente ela consiste na elaboração, né, de um cronograma de diálogos entre as representações estaduais com os parlamentares dos seus estados e, se possível, criarmos frentes de debates e discussões sobre os vários temas que nos afetam. Por exemplo, as eleições diretas, que nós, enquanto movimento, já vínhamos trabalhando isso através de eventos, de atos públicos envolvendo, né, as lideranças regionais que estão hoje atuando em Brasília, no governo federal, e conseguimos, com algum êxito, movimentar a PEC das diretas, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos continuar esse trabalho dentro da mesma linha, através dessas lideranças. Nós, como falei, somos um coletivo e nós temos que potencializar o nosso diálogo com o parlamento e qualificar esse diálogo, né? Torná-lo um diálogo mais sofisticado, levantar questões críticas sobre o Estado brasileiro e discutir as nossas questões sobre a ótica do Estado, sobre tudo isso. Então essa é a estratégia básica hoje que nós estamos querendo implementar nesses 3 anos de gestão. E em relação aos tribunais superiores e o Conselho Nacional de Justiça? Bem, muito nos animou essa proposta do Conselho Nacional de Justiça no sentido de valorizar o juiz de primeiro grau. Acho que começamos muito bem esse processo, começamos muito bem esse diálogo. Já estive com o Corregedor Nacional do CNJ, o ministro Francisco Falcão, e com ele discutimos e ele se dispôs a nos dar espaço para propor e levar algumas sugestões em relação a essa questão da valorização do juiz de primeiro grau. E nós temos muitas sugestões para dar e gostamos muito de saber que o CNJ está disposto a abrir essa janela. E o STF também, o STJ, são tribunais fundamentais, são tribunais que ditam, né, o direcionamento da solução dos litígios nacionais. Isso é importante. As decisões desses tribunais afetam muito o primeiro grau, afetam muito o Poder Judiciário e o diálogo e uma relação institucional estável e profícua com esses 2 tribunais é o nosso desejo e nós estamos percebendo que também há esse espaço. O que o senhor tem a dizer sobre a importância da atividade das associações de classe para a magistratura? Olha, hoje, considerando o contexto que nós vivemos, em que o judiciário tem sido exigido, tem sido cobrado, tem sido criticado, tem sido a pauta das grandes notícias nacionais, é muito importante que as associações de juízes no Brasil, elas assumam um papel político importante de representação da magistratura, que ela ingresse nesse diálogo fundamental sobre o Poder Judiciário como um dos poderes hoje mais importantes do Estado, talvez porque é o mais exigido, porque é o mais cobrado, talvez venha se tornar hoje o mais relevante nesse atual momento. E nesse momento é importantíssimo a atuação das entidades nacionais e regionais de magistrados, e isso valoriza muito o processo da política associativa. O senhor, como juiz há 23 anos, qual a avaliação que o senhor faz sobre a magistratura brasileira hoje? Bom, nós estamos passando por um momento difícil, mas ao mesmo tempo nós estamos demonstrando ter um alto grau de institucionalidade e é nas crises que se pode perceber. A sociedade brasileira pode ter um olhar, lançar um olhar para a magistratura brasileira e ver que nós enfrentamos essa crise sem abalos institucionais. Nós resolvemos internamente as nossas crises porque nós temos um alto índice de institucionalidade. Isso é algo muito bom para um país, isso é algo que nos leva a acreditar nas nossas instituições. Obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Gervásio Protásio dos Santos Júnior, sou juiz há 22 anos, sou titular da 6ª Vara Civil da Comarca da Ilha de São Luís, no estado do Maranhão, sou presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Escolhi ser juiz por entender de que essa profissão é de extrema importância para a sociedade e para a democracia brasileira. E a dica é daquelas pessoas que sonham em ser magistrado que não desistam do seu sonho, porque vale a pena servir a sociedade. Agradeço ao presidente do MB, João Ricardo Costa, pela entrevista.
E eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e me disponho sempre, quando for necessário, estar aqui para poder dialogar com a sociedade brasileira. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.